Sidney, muito importante a gente, pelo menos nos dois últimos anos, né, em 2019 e 2020, que foram anos que o Rio Grande do Norte teve a felicidade de ter ministros na esplanada do Ministério, ministros potiguares. A gente não tinha nas agendas desses ministros a inclusão de Caicó. Era a cidade mais importante da região do Seridó, mas que não estava participando das agendas dos ministros. Tanto o ministro Fábio, como o ministro Ramos, o ministro Rogério Marinho. E graças a Deus a gente conseguiu, através de articulação, de incluir Caicó nas agendas. E essa inclusão é justamente para a gente conseguir a viabilidade de projetos importantes para Caicó. Todos nós sabemos que Caicó sofreu nesses últimos 8 anos com projetos que ficaram pelo meio do caminho. E aí a gente está tentando resgatar esses projetos para colocá-los em prática. Por exemplo, Sidney, a gente pegou uma cidade, um cemitério de obras paralisadas. A começar da Praça Dom José Delgado, que praticamente o contrato está quase encerrado. A gente só está aguardando a Caixa fazer o último pagamento para a empresa e fazer o ateste de entrega de obra. Infelizmente essa obra eu não vou inaugurar, porque o projeto não ficou da forma que Caicó merecia, que o bairro Paraíba merecia, que aqui é uma praça realmente muito bonita, mas que depois da reforma e ampliação ficou mais feia do que era. Então a gente deve entregar os quiosques, vamos definir aí os critérios para a entrega dos quiosques nesses próximos 90 dias, mas, por exemplo, ciclovia, esse mês de setembro a gente vai entregar uma obra que começou em 2014. Ciclovia lá no Vila do Príncipe. No Vila do Príncipe. Rodoviária, quarta-feira agora, quarta e quinta-feira, a empresa vai se instalar novamente para fazer a última medição. Então a gente tem um compromisso que foi assinado na gestão passada para a prefeitura viabilizar os acessos da rodoviária. E a gente já está fazendo planejamento para que quando a obra seja concluída, ela tenha funcionalidade. Então as obras que ficaram no meio do caminho, a gente está conseguindo retomar, calçamento, as obras de praça e tudo mais. E o grande projeto que a gente anunciou em praça pública, Sidney, que a gente colocou esse projeto como um projeto de redenção econômica para Caicó, para o Seridó, que é o Siscom, que é o Complexo Industrial de Serviços e Comércio do Seridó, a gente começa a ver que esse projeto está saindo do papel. Nós conseguimos em tempo recorde, resolveu a escritura do terreno, que foi desapropriada ainda no governo de Bibi Costa, e de lá para cá as gestões não se preocuparam em resolver esse problema cartorial. Nós resolvemos, conseguimos fazer um Sebrae Tech junto com o presidente do Sindicato dos Bonés e também a Casa do Empresário, para que a gente viabilizasse os recursos para a realização desse projeto, porque é um projeto que envolve sondagem de terreno, para olhar se vai poder passar carreta no terreno, como é que vai fazer para que tenha veículos de grande peso passando nesse terreno. Então é um projeto complexo e a gente conseguiu, um projeto ficou em torno de R$300 mil e 70% desse recurso, Sidney, foi viabilizado pelo próprio Sebrae, através desse convênio que a prefeitura fez com o Sebrae e também com o Sindicato dos Bonés e a Casa do Empresário. Então esse projeto, a gente ontem recebeu a informação do ministro que ele colocou um convênio. O que é importante a gente esclarecer para a população? O ministro ainda não depositou o dinheiro na conta do convênio. O que ele fez? Qual foi o gesto dele? Ele criou o convênio para a gente viabilizar a primeira etapa. Então esse convênio foi empenhado. Então existe a garantia do governo federal de ficar emitindo o repasse à medida que a obra for sendo tocada. Então qual é os próximos passos agora? É a gente assinar o convênio, que a prefeitura, desde que a gente pegou, está com pendência no calque. E hoje eu conversando com o Salmo, nesses 60 dias, a gente vai tirar essas pendências do calque. Então, nesses 60 dias, a gente vai fazer a assinatura desse convênio. Assinando o convênio, a gente coloca o projeto que já está pronto na Caixa Econômica. A Caixa analisa, aprova o projeto e autoriza a licitação. Depois da licitação, a gente termina, a empresa está ganhadora, a gente encaminha novamente para a Caixa analisa a licitação, dá o aceite e pede a primeira parcela do convênio ao Ministério. E se Deus quiser, o ministro Rogério Marinho ainda vai estar no Ministério e vai alocar esses recursos para a gente iniciar a obra. Entendi. Então o Siscom, eu já disse isso outras vezes, parece que o Siscom caminha a passos largos, né, para poder se concretizar em Caicó.
E foi uma coisa assim, em pouco tempo, né, Sidney? Porque a gente tinha que resolver o terreno, resolver o calque, resolver o projeto. Então, graças a Deus, né, o projeto ficou ao todo em torno de 40 milhões. A primeira etapa, ela vai ser para viabilizar a infraestrutura das indústrias. Então, a gente vai fazer a pavimentação e drenagem com a definição dos lotes. Ainda vai faltar em torno de mais ou menos 8 a 10 milhões para terminar essa primeira etapa, que a gente vai na reunião de bancada agora em outubro apresentar para garantir os recursos ainda esse ano para a viabilização da primeira etapa do Siscom. Então, mas pelo menos essa sinalização de que a gente vai começar a fazer a pavimentação, arruamento, drenagem, já vai viabilizar para que indústrias comecem a se planejar, a se edificar seus empreendimentos aqui na cidade. Os empresários, Tadeu, eu vi que tinham os representantes da Casa do Empresário estavam lá ontem, né? João Batista, representando a Casa do Empresário, Leonete Gorgoni, representando a Casa também, da CDL. Qual é a receptividade deles? Porque em outros momentos, quando se falou em distrito industrial, eles estavam lá. E depois de tanta coisa que aconteceu e nunca acontecer de verdade o projeto, acho que eles ficaram meio que com o pé atrás. Agora, qual é a receptividade deles? Primeiro, a gente trouxe para nossa campanha uma pessoa muito respeitada na classe empresarial, que é Toninho Santiago. Toninho é empresário, também participou de todo esse sonho que era o distrito industrial. Então, a gente empenhou a nossa palavra, diz, olha, a gente não tem como garantir que a gente vai conseguir. Agora, o que depender da prefeitura, do esforço pessoal, de Tadeu e meu, a gente falou isso para os empresários. Então, a gente disse isso e reacendeu a esperança, por mais que fosse pequena. Todos nós sabemos que aqui a gente tem grandes indústrias. A Sloop, uma das maiores indústrias aqui do segmento no Rio Grande do Norte. Era um bocado de emprego. O próprio Toninho Santiago tem uma grande indústria de lentes aqui, a maior indústria das maiores indústrias de lentes do Nordeste. Nós temos também outros segmentos industriais aqui da cidade, o segmento de boné, de confecção, de chapéu e tudo mais. Então, esse pessoal todo estava sem esperança. Sena, que é o presidente do sindicato dos bonés aqui da cidade, do Sind Bonés, que é da Bonelaria Dantas, ele dizia, Tadeu, olha, a gente não tem mais esperança que isso saia do papel. Mas aí, a gente foi a Santa Cruz do Capibaribe, vimos o modelo de Santa Cruz, estudamos também em Belém de Brejo, que também tem uma feira de negócios parecida com a que a gente está trazendo para Caicó. Em Belém de Brejo do Cruz? Inclusive lá no meio da rua, e viabilizaram. Não vai ter estrutura nem perto do Siscom. Então, eu não quero prometer que a gente vai conseguir fazer nesses 4 anos, Sidney, todo esse projeto que foi planejado. Mas eu quero dizer que a gente vai viabilizar. Estamos viabilizando. Os passos que precisava para que a gente desse esse primeiro passo, e o que é importante, às vezes a gente sabe que Caicó tem muitos problemas. E Tadeu era para estar preocupado em conseguir recursos para saneamento, para pavimentação. Nós estamos também trabalhando nisso, recuperando as emendas que tinham de pavimentação. Estamos conversando com o governo do estado para retomar a obra de saneamento da Zona Norte. A promessa do governo é que se retome no final desse ano, já tem ordem de serviço esse ano. Isso foi uma luta nossa, a gente foi para o governo, foi para a CAERN. Então, os problemas que a gente sabe que são crônicos de Caicó, eles são importantes, mas eles são transversais. Vai entrar gestão e sai gestão, e a gente tem que dar passos importantes para resolvê-los. Só que essa situação do distrito industrial, Sidney, é algo que vai gerar emprego e renda para a cidade. Então, na hora que a gente viabiliza a entrada de novos segmentos industriais, pessoas que vão aqui gerar emprego e dar oportunidade para que pessoas possam crescer, o dinheiro fica na cidade. Então, esses outros projetos, eles vão ficar mais fáceis de a gente conseguir, porque a prefeitura vai conseguir arrecadar mais, as pessoas vão ganhar mais dinheiro, vai girar mais dinheiro na cidade, então isso vai viabilizar automaticamente a infraestrutura que a cidade precisa. E pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que o Distrito Industrial, o projeto do Distrito Industrial, parece que não andou tanto quanto o projeto do Siscom. Vocês já foram bem adiante do que andou, por exemplo, aquele projeto do Distrito Industrial. Já tem até verba garantida, né? Não tenha dúvida. O projeto do Distrito, ele é um projeto, a gente incorporou essa ideia. A ideia não foi jogada para fora. Nós incorporamos, então por isso que a gente vai ter, a viabilização primeiro vai ser do Distrito Industrial. E aí, o complexo comercial e de serviços, a gente vai viabilizar, mas à medida que os recursos forem aparecendo. O que a gente quer? Nós queremos que Caicó tenha geração de emprego e renda. Então, a gente não poderia ficar com um terreno de 50 hectares
e a gestão passada, na gestão passada, nesses últimos 4 anos, ficaram colocando lixo nesse terreno. Primeira coisa que nós fizemos, resolvemos as escrituras, tiramos o lixo, fizemos a compactação, tem um outdoor lá, dizendo que o sonho que a gente fez, ele está começando a virar realidade. Então, isso é isso que a gente vai tentar fazer por Caicó. Tadeu, quem é que vai ocupar o espaço do Siscom lá exatamente? Eu sei que você já falou nos industriais, mas tem espaço para outros meios de comércio lá também? O que é que vocês pensam para isso exatamente? Então, Sidney, agora a gente vai viabilizar a parte de recursos para começar. Certo. E na hora que acontecer isso, tiver a ordem de serviço para começar, a gente vai fazer o planejamento de que forma nós vamos fazer a distribuição de lotes. Qual é o pensamento nosso hoje? Como a gente está pensando nesse centro diversificado, não num centro apenas industrial, por isso que o nome é Siscom, Complexo Industrial de Serviços e Comércio do Siridó. Então a perspectiva é a gente liberar lote também para as pessoas que não querem por segmento somente de indústria, entendeu? Então, você que tem sua fábrica de chapéu e quiser um lote lá, ele vai ter a opção de participar, se a gente vai fazer licitação. O que a gente quer garantir nessa lei, nesse projeto de lei que a gente vai encaminhar para a Câmara? Nós queremos garantir que todas as pessoas que porventura tiverem a intenção de irem para o Siscom, elas garantam para o município que irão viabilizar a estrutura o mais rápido possível para que faça a geração de emprego e renda. Então, a gente não quer que o lote, como aconteceram em vários lotes de distritos industriais de Natal, de Macaíba, eles sejam sublocados ou fiquem ociosos. A gente quer que um empresário que venha a ter interesse e venha a se alocar lá, esse empresário, ele realmente tem a garantia que vai fazer um investimento para geração de emprego e renda para a nossa cidade. E no futuro ele vai poder produzir e vender no próprio espaço, também é isso? Essa é a nossa ideia. Então, com a viabilização do complexo comercial e de serviços, a pessoa que vai, por exemplo, vai trazer uma empresa de pré-moldados para Caicó. Então ele vai produzir poste, viga, tudo mais. Essa pessoa vai poder ter sua loja no próprio centro que está produzindo. Showroom, no complexo. Tipo showroom que chama. Então, a ideia, a primeira ideia era que iam ter 916 lojas. Só que como o valor ficou muito alto, ficou um valor de quase 60 milhões, a gente reduziu, acho que para em torno de 300 e poucas lojas, para a gente conseguir viabilizar, que já é um grande empreendimento. Então, se Deus quiser, Sidney, nesses 4 anos nós vamos trabalhar para que isso não fique apenas na conversa. Hoje a gente começa a vislumbrar, pisar no chão, e o que está faltando hoje para o Siscom sair do papel depende só da prefeitura, não depende mais. Já tem a garantia do recurso para iniciar, nós já temos o projeto que está dependendo do nosso dever de casa. E aí a gente vem fazendo esse dever de casa desde janeiro, e eu falei com o Salmo agora há pouco, e nesses 60 dias, se Deus quiser, Santana vai abençoar para que Caicó esteja com todas as pendências livre de todas as pendências do CALC. Então, aí assina o convênio, a gente caminha o projeto e a Caixa autoriza a licitação. Tadeu, a gente sabe, por exemplo, São José do Seridó hoje é um celeiro de geração de emprego muito forte. Lá tem as mini fábricas, né, produzindo bastante. Serra Negra do Norte é uma produtora gigante de boné, exemplo de Caicó, né? E tem, por exemplo, o Jucurutu é na área da massa, né? De massas e tudo mais. Cada uma cidade parece estar se especializando. Teria espaço no Siscom, e isso ou talvez não faz parte do projeto. E se esses industriais desses municípios que são satélites de Caicó, quiserem ir para o Siscom, eles poderão? Poderão. As cidades que estão localizadas e que têm potencialidades econômicas, como é o caso de Serra Negra, que hoje é a maior produtora de bonés de nossa região, inclusive exportando esse boné, e também Jucurutu, Timbaúba, que tem um bordado. Essas pessoas, Jardim de Piranhas, que tem a rede, né? Essas pessoas que estão nesses locais, eles poderão comercializar, produzir nas suas cidades e vir comercializar em Caicó. São João do Sabugi está começando a ter um projeto pioneiro também na questão de confecção. O prefeito Aníbal também está tentando isso. São José do Seridó da mesma forma. Está começando a ter um movimento aqui no Seridó sobre o projeto Agro Sertão, que a ideia é que o Seridó possa ter uma marca própria de confecção.
Infelizmente, Caicó não vai ser uma cidade polo nesse segmento. Tem São José e Acari, mas a gente vai encaminhar agricultores familiares que queiram participar desse projeto para que façam a produção de algodão. Então, isso vai ser uma cadeia produtiva e Caicó vai ser o grande centro de comercialização desses produtos. É evidente que nós queremos que indústrias se aloquem lá, mas a nossa ideia é que Caicó seja o grande centro de comercialização, porque Caicó, do ponto de vista logístico, é uma cidade que está muito propícia para esse tipo de empreendimento. Então, por exemplo, o prefeito Fernando Antônio Bezerra, de Acari, ele fez um projeto muito exitoso, que foi Acari Cidade da Moda. Então, a ideia era comercializar na própria Acari. Só que ele fez adequações no projeto, entendendo a grandiosidade do Siscom para que os produtos que vão ser produzidos em Acari, eles venham sendo comercializados também em Caicó. É evidente que lá vai ter também um centro de comercialização, que isso é também fundamental para eles, mas o que é importante é que eles possam vir comercializar seus produtos das outras cidades aqui no nosso Siscom. Tá certo, doutor, já tem pergunta aqui dos ouvintes, deixa eu ver aqui. Doutor Tadeu, a pista do Sabugi vai sair ou vai ficar no papel? Porque os médicos da saúde deve ser do saúde da família, né? Vem para o sítio e não vem medicamentos. Bom, essas são duas perguntas aqui. É a Francisca Santos quem está perguntando. É o seguinte, a estrada do Sabugi é uma estrada do governo do estado. Desde o início da nossa gestão, a gente foi a Brasília, conversamos com deputados, com senadores, com o ministro Rogério sobre a importância da recuperação dessa estrada. Essa estrada, só para você entender a complexidade, ela é do estado, mas não tem inscrição no DR. Então, como se ela não existisse. Como se ela não existisse. Então ninguém nunca tomou a responsabilidade por ela. Então a gente foi, só que existe a burocracia, né, Sidney? A burocracia do Brasil, a gente tem que respeitar o tempo dela, o tempo da administração. Se eu pudesse, fosse depender da minha vontade, já tinha começado. Então a gente garantiu R$1 milhão com o deputado Girão, ainda na transição do ano passado, na nossa transição. Nós conseguimos que o ex-prefeito assinasse esse convênio para não perder. Fizemos o projeto em tempo recorde. O projeto já foi licitado e já tem a empresa ganhadora. A Caixa já deu o aceite na licitação. Então, o que a gente está esperando? É que o Ministério mande a primeira parcela do recurso para que a obra comece a ser realizada. Então, a gente vai começar ali da Santa. Seguindo para o Sabugi. Do João Paulo II ali. Do João Paulo II. Então, o R$2 milhão, o deputado Girão mandou uma verba extra para o R$2 milhão. A gente já está com o projeto pronto, mas está na mesma questão do Siscom. A gente está resolvendo as pendências Jucalc para poder assinar esse convênio de mais R$1 milhão. Que a gente vai continuar a pavimentação asfáltica de onde terminar a primeira etapa em direção ao Sabugi. Então, eu sei que a população do Sabugi sofre muito com essa estrada, mas eu poderia ter começado lá do início da BR-427. Só que eu sei que o sofrimento maior é da população que está no Sabugi. Infelizmente, ainda não veio o recurso do Ministério. Existe esse tempo de burocracia, mas a gente está tratando desse assunto, tanto com a Caixa, quanto com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Inclusive, o ministro Rogério Marinho deixou uma pessoa de sua confiança para tratar desses convênios e a gente não deixar que esses recursos deixem de vir para que a gente comece a obra. Certo. Tem outra pergunta aqui, a Jeane que pergunta. Bom dia. Sidney, pergunte para o doutor Tadeu sobre a passagem molhada da Soledade, se a Sudene já deu algum parecer. A Sudene já deu parecer da obra de engenharia, tá certo? Foi tudo aprovado. A licitação deve terminar essa semana. Por quê? O que acontece com essas licitações de obra? Normalmente são tomadas de preço. Então, você tem que fazer a sessão de habilitação das empresas, ou seja, se as empresas estão trazendo os documentos que o edital pede. Depois que acontece essa habilitação de documentos, você publica a habilitação. Espera 5 dias. Se ninguém tiver contestação, você está resolvida a habilitação. Então você marca a sessão de abertura das propostas. Aí você abre cada proposta de cada empresa. Quem tiver o menor valor, ganha a licitação. Só que isso tem que ser submetido à engenharia, para saber se a proposta foi adequada. Se está dentro dos... Eles tiraram valores de coisas que dá para tirar. Então, isso, graças a Deus, a gente está nessa parte das propostas, de análise das propostas.
praticamente finalizando. Eu acredito que daqui para sexta-feira a gente tem uma definição, se não tiver daqui para sexta, mas daqui para outra sexta, a gente tem uma definição de quem ganhou a licitação. Então a gente vai encaminhar essa documentação para a Sudene, é da mesma forma da Caixa. A Sudene vai dar o aceite, dando o aceite, ela pede a primeira parcela e a gente inicia a obra da passagem molhada da Soledade. Então, provavelmente é esse ano ainda, o início. No máximo, Sidney, para começar, assim, eu não gosto de prometer data, é tanto que eu tenho o maior cuidado do mundo com data, porque isso gera uma esperança muito grande para a população. Tanto a passagem molhada da Soledade, quanto o calçamento do bairro, que tem mais ou menos umas 6 ruas que vão ser contempladas, que já estão prontas, praticamente a licitação do calçamento já está pronta, já tem empresa ganhadora e a gente já encaminhou, a Caixa já deu aceito, está esperando o Ministério mandar a primeira parcela. Então eu acredito que nesses 60 dias a gente inicie as obras dessas duas coisas importantes para o bairro da Soledade. Tem muita pergunta chegando aqui. Pergunta do Dr. Tadeu, Eloy Faustino está perguntando. Quando vai aterrar as ruas de Lajinhas? As ruas de Lajinhas não são calçadas? Tem uma parte que... Tem uma parte não calçada? Tem uma parte não calçada. A gente vai ter a festa agora de São Francisco. Então, a gente vai fazer um mutirão de limpeza ainda essa semana. Só que a gente está numa prioridade para as ruas aqui da cidade. Mas eu vou ver se a gente tira algum dia para ir lá fazer a terraplanagem no distrito de Lajinhas. Maria Dalva pergunte a Dr. Tadeu sobre o calçamento restante do Vila do Príncipe, em especial Rua Benedito Leal. Benedito Leal, essa rua foi a gente que escolheu agora numa emenda do deputado Ezequiel Ferreira, que a gente conseguiu através do ministro Rogério Marinho. Essa licitação terminou, a gente encaminhou para a Caixa, estamos aguardando a Caixa o Ministério mandar a primeira parcela para que a gente comece, serão contempladas nesse convênio, é um convênio de R$1 milhão, a gente vai calçar a rua Doutor Hortulano, que é a rua do Conselho, depois Inês Fernandes, que vai até a Rua dos Ciganos, Rua Rodrigues Alves, São Paulo, São Pedro, Benedito Leal, José Cirino da Silva e uma rua do distrito da Palma. Inclusive tem algumas pessoas aqui da Palma participando. O subprefeito lá, ele está fazendo um grande trabalho, a gente está dando o que a gente pode de condições para que ele realize esse trabalho e qualquer coisa a gente está à disposição. Mas vai ser contemplada essas ruas nesse convênio de R$1 milhão que a gente conseguiu com o deputado Ezequiel através do ministro Rogério Marinho. Tem outra pergunta aqui, deixa eu ver. Boa tarde, aliás, bom dia. Pergunta do Dr. Tadeu, quando a máquina vai passar nas estradas da zona rural? Quem pergunta é Iraneide, do sítio Pitombeira. Inclusive a Ana Maria aqui também está fazendo esse mesmo questionamento. Olha, infelizmente a gente pegou uma secretaria com um maquinário muito sucateado e não tem como fazer estrada sem maquinário. Mas mesmo assim a gente já conseguiu fazer toda a região de Lajinhas, pegando Pau d'Arco, Amarelo, Agudo, Riachão, Inês Velha, toda essa região foi feita. Fizemos a do Mundo Novo, conseguimos fazer uma parceria com a cidade de São José do Siridó para fazer a do Alegre, a estrada do Alegre todinha foi feita. Tem algumas entradas que a gente não conseguiu fazer, mas vamos fazer, se Deus quiser, nesses 60 dias. Estamos terminando a estrada todinha da Nova Olinda, e saindo da Nova Olinda a gente vai pegar a Barra da Espingarda. Então a gente já vai fazer Barra da Espingarda, Sudinho, Concórdia, todo esse setor. Estamos com a equipe hoje, terminando a parte do Logradouro, vindo Funa da Onça, de lá para cá. E a gente vai contemplar, ver se nesses 15 dias a gente termina também toda a parte do Sabugi e adjacências, pegando o sítio Santa Cruz e sítio Bom Jesus. E a gente, por último, vai contemplar as estradas da região da Palma, que como lá choveu menos, é uma região que tem menos problema. E também no planejamento da Barra da Espingarda a gente vai fazer também o Manhoso, o sítio Manhoso e adjacências. Então, Sidney, eu quero concluir no mês de outubro, final de outubro, todas as estradas da zona rural. Pelo menos as estradas principais a gente vai concluir no final do mês de outubro. Coisa que acontecia, pelo menos o que eu tenho conhecimento, apenas em dezembro. A gente vai concluir em outubro e ano que vem vamos trabalhar para diminuir esse prazo ainda mais. Mas estamos sim dando apoio à zona rural. Infelizmente a zona rural de Caicó uma zona rural muito extensa e que apenas uma patrol, uma reta escavadeira e uma caçamba não conseguem dar conta. Mas a gente está conseguindo e vamos abrir agora essa semana 2 frentes.
o prefeito Joaquim de Medeirinho me cedeu uma patrol, porque a patrol dele já fez as estradas. Quarta-feira ela chega, a nossa patrol passou 40 dias quebrada, uma peça teve que vir de Curitiba, porque não tinha fornecedor por perto. A gente está consertando quer dizer, a patrol já está consertada, já está funcionando inclusive hoje. E quarta-feira a gente vai abrir 2 frentes com 2 patrols, que a gente vai conseguir atender aí até o final do mês de outubro, muitas comunidades, mês de setembro, muitas comunidades, e finalizar, se Deus quiser, no mês de outubro. O ouvinte pergunta aqui, o Josivan, né, eu acho, Alexandre, pergunta ao prefeito sobre o projeto que vai ser enviado para a Câmara, autorizando ao Bradesco fazer os consignados em 120 meses. O que falta para a prefeitura fazer? Olha, o secretário Salmo, diante dessa solicitação dos servidores, está fazendo o estudo para que a gente possa encaminhar um projeto de lei. O projeto de lei não é simples de fazer, não é apenas você ter a vontade de fazer o projeto de lei e encaminhar. Você tem que estudar esse projeto para que a lei não seja inconstitucional. O Bradesco e as outras instituições bancárias estavam permitindo, pelo menos alguma delas, a questão do consignado para 120 meses, mas tem uma lei municipal que permitia só para 80 e poucos meses. Então, veio um expediente do Ministério Público para que a gente atuasse para cumprir a lei. Mas mesmo assim, diante desse cenário dos servidores, a gente está encaminhando, vai encaminhar, eu acredito que a gente consegue encaminhar nesses próximos 10 dias esse projeto de lei para a Câmara Municipal, e aí vai ficar a cargo da Câmara a tramitação. Aí tem que tramitar nas comissões, para subir para o plenário, para votação. Então, é um período aí que vai demorar pelo menos, acho que uns 60 dias para conseguir ter essa lei sancionada. Vamos tentar diminuir o máximo esse prazo. Mas o prazo aí, para que a gente consiga realmente resolver essa situação, é 60 dias, porque depende de elaboração da lei, encaminhamento para a Câmara dá a admissibilidade do projeto, depois descer para as comissões mandar para plenário e ter a votação e voltar para a prefeitura para sancionar. Muito bem. Tem muitas perguntas chegando aqui. Se a gente fosse botar essas perguntas todas aqui, era o dia todo, entendeu? Aqui respondendo perguntas dos ouvintes. Mas, deixa eu botar mais um aqui. Bom dia. Aqui é Nilvano, da Nova Caicó. Pergunte sobre a rodoviária, que o Tadeu já falou agora há pouco, né? E o anel viário da Nova Caicó. Quer dizer, a rodoviária retoma, se Deus quiser, agora, essa semana. De quarta para quinta-feira resolvemos. Sidney, lá tinha 3 contratos. 2 projetos. E a gente foi resgatar, ninguém sabia onde estava esse projeto arquitetônico. As coisas não batiam, o cálculo que tinha na caixa não era o cálculo que tinha na prefeitura, então a gente teve que adequar isso tudo, para poder quase iniciar do zero e a gente concluir e terminar essa obra. Por exemplo, a Praça da Solidade, a empresa não tinha recebido a última medição, porque não tinha o registro do imóvel. A Diocese tinha feito a doação do imóvel para o Conselho Comunitário e a gestão passada não tinha feito o trâmite para que esse terreno viesse para a prefeitura e tivesse o registro dele. Pois bem, a rodoviária era mais ou menos esses problemas de convênio. Nós conseguimos colocar uma equipe de acompanhamento dos convênios, vai ser retomado. Lá tem um calçamento na Nova Caicó que está paralisado. A empresa estava executando, ela ganhou um valor muito baixo, então disse que não tinha como executar a obra. Inclusive, pelo contrato não tem 1 ano, a prefeitura também não tinha como dar reajuste. Nós tivemos que fazer a recontratação. Quando a gente foi ver, tinha erros de projeto. Então a gente teve que discutir durante 3 meses esses projetos com a Caixa. A Caixa veio dar essa semana a autorização para a gente fazer a nova licitação. Eu acredito que essa licitação vai ser publicada daqui para a semana que vem. E aí não é o anel viário, vai calçar a rua em frente à creche e vai pegar ali à esquerda, se eu não me engano, à esquerda ou à direita. Então, não é um anel viário, mas eu quero dizer que a gente vai tentar, daqui para o ano que vem, chegar com obras de pavimentação para Nova Caicó, que é um bairro praticamente que só tem esse pedaço de calçamento realizado.